Olá, meu nome é Eliana, enfermeira e instrutora do atendimento pré-hospitalar. Hoje nós vamos falar sobre emergências metabólicas. O aluno, ao final desta aula, deverá ser capaz de proporcionar a assistência respeitando os princípios éticos, humanos, morais e de cidadania, identificar os principais sinais e sintomas das alterações metabólicas relacionadas à glicose, conhecer a abordagem de suporte básico à vida nos agravos relacionados às alterações metabólicas e participar do processo assistencial de acordo com a sua competência, garantindo o atendimento adequado à sua vítima. O conceito de glicose é o quê? É a principal fonte de energia do corpo humano e participa da maioria das funções metabólicas do organismo. E o que vem a ser a glicemia? É o nível de glicose circulante no sangue e qualquer alteração dessa taxa causa importantes disfunções metabólicas no organismo. Uma taxa normal de glicemia em jejum gira em torno de 70 a 99 miligramas por 100 ml de sangue. O que vem a ser a insulina? É um hormônio produzido pelo pâncreas e é responsável pela entrada de glicose dentro da célula. Aqui temos a imagem da localização do pâncreas, né? O que vem a ser hiperglicemia? É o aumento da taxa de glicose no sangue, e glicemia capilar, neste caso da hiperglicemia, ela é considerada no indivíduo, quando em jejum, maior que 125 miligramas de decalitros. Pós-prandial, maior que 200 miligramas de decalitros. E a hipoglicemia? É a diminuição da taxa de glicose no sangue, e a glicemia capilar, no caso da hipoglicemia, ela é menor que 60 miligramas de decalitros. Quais são as causas da hiperglicemia? São infecções, doenças graves, uso ou mau uso das medicações e diabetes mellitus. As causas da hipoglicemia: jejum prolongado, exercícios excessivos, mau uso de medicações, alcoolismo agudo e doenças graves. A hiperglicemia, nos sinais e sintomas dela, a instalação é lenta. A pele torna-se quente com turgor diminuído, taquicardia com pulso fino, frequência respiratória alterada, dor abdominal, vômito, sede, poliúria, fraqueza, apatia e o hálito cetônico, com cheiro de maçã podre ou vinagre. Já na hipoglicemia, os sinais e sintomas caracterizam-se por uma instalação rápida e abrupta. A pele ela é fria, pálida e úmida. A sensação de fome, uma taquicardia com pulso cheio, tontura, tremores, visão alterada, acaba se tornando um pouco turva a visão, ansiedade e agressividade. Os sinais e sintomas que são característicos tanto na hiperglicemia como na hipoglicemia severa são confusão mental, convulsão e perda de consciência, coma e morte. O que vem a ser diabetes mellitus? É um distúrbio metabólico relacionado às alterações glicêmicas que apresentam em comum a hiperglicemia. Decorre da falta de insulina ou da incapacidade dessa de agir adequadamente. Maus hábitos alimentares, obesidade, sedentarismo e estresse são uma das principais causas. Diabetes mellitus tipo 1. Ela pega mais crianças e adolescentes. É onde há uma deficiência absoluta de insulina, que é uma doença autoimune. Surge frequentemente em crianças e adolescentes, como já dito, 5 a 10% do caso das diabetes. E são insulino dependentes.
A diabetes tipo 2, ela está relacionada à resistência à ação de insulina ou da deficiência progressiva na produção e na secreção desta. Atinge adultos obesos ou com um histórico familiar, 90% dos casos de diabetes. Uma causa comum é a hiperglicemia e a cetoacidose diabética. Há também a diabetes gestacional. Esse tipo de diabetes, ela acomete mulheres não diabéticas durante a gestação. Somente durante a gestação dessas mulheres há esse surgimento. Mas pode ocorrer que ao final do término da gestação, esta mulher, ela poderá voltar ao seu estado normal e de produção de insulina. Em casos muito raros, ela pode continuar com essa diabetes, mas lembrando, casos raros. O que é teste de glicemia capilar? É um teste feito por um aparelho portátil chamado glicosímetro para medir a quantidade de glicose no sangue, utilizando somente uma gota colhida do dedo do paciente. Quando devo realizar o teste, com o glicosímetro? Quando houver alteração neurológica, o AVE, que é o acidente vascular encefálico, sinais e sintomas de hiper ou hipoglicemia, intoxicação por álcool, hipotermia, atividade física intensa prévia, uso de medicação como corticoides e um jejum prolongado. O teste deve ser realizado pela enfermagem. O glicosímetro, ele tem uma característica onde ele, quando for utilizado com aquela gotinha de sangue, apresentar HI, significa o quê? Que a glicemia capilar está superior a 600 miligramas de decalitro. Quando este aparelho, após a aplicação com a fita daquela gotinha, apresentar LO, a glicemia capilar está inferior a 10 miligramas de decalitro. A capacidade de memória do aparelho, ela gira em torno de 800 testes e o resultado sai em 5 segundos. Então, como funciona? Eu coloco a bateria, com o símbolo positivo voltado para cima, no verso do aparelho, com o monitor desligado, eu insiro o chip na parte superior do monitor, aonde está mostrando a setinha aí, a bateria e a colocação do chip. As tiras do teste reagente. A tira de teste, ela deve ser utilizada imediatamente após a retirada de dentro do frasco. O frasco deve ser mantido fechado para evitar a umidade e dano nas tiras. A gota de sangue deve ser preenchida, toda aquela janela amarelinha que tem na fita de destro, da tira do destro. Você conecta e coloca a gotinha nessa parte onde está visível aí, amarelinha, normalmente é amarelinha, e aí, após 5 segundos, sai o resultado. Quais são os procedimentos que nós devemos ter? Avaliar a cena, sempre, e a cena deve estar sempre segura. Apresentação pessoal da equipe, perguntar o que ocorreu, realizar a avaliação primária e secundária da vítima, manter a vítima em posição de repouso, o mais confortável possível. Normalmente, a vítima a gente mantém ou ela sentada ou semi-sentada. Acompanhar sinais vitais, atentar para a pele, como a cor, o tugor e a temperatura. Auxiliar no teste de glicemia capilar, descartar a lanceta que é utilizada para fazer o furinho para sair a gotinha de sangue e a tira de destro utilizadas em um recipiente próprio para pérfuro cortante. Comunicar a regulação médica, passar o caso ou solicitar apoio quando necessário. A revisão dos objetivos.
proporcionar a assistência respeitando os princípios éticos, humanos, morais e de cidadania, conhecer os principais sinais e sintomas das alterações metabólicas relacionadas à glicose, identificar a indicação para o teste de glicemia capilar, apresentar a abordagem de suporte básico à vida nos agravos relacionados às alterações metabólicas, participar do processo assistencial de acordo com a sua competência, garantindo o atendimento adequado à sua vítima. Até a próxima aula.